Imagine por um momento que você pudesse atravessar o dia mais caótico da sua vida sem que nada perturbasse sua paz interior. Visualize-se caminhando por uma tempestade de críticas, provocações e situações irritantes, mantendo-se completamente sereno, como se estivesse protegido por uma armadura invisível que nenhuma palavra ou ação pudesse penetrar. Essa não é uma fantasia distante ou um superpoder reservado apenas para monges em montanhas isoladas. É exatamente isso que os grandes mestres estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto dominaram há mais de 2000 anos, e é precisamente isso que você pode aprender a fazer também. A diferença entre viver constantemente irritado e alcançar essa serenidade inabalável não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em transformar completamente a forma como você percebe e responde a ele. A maioria das pessoas passa a vida inteira sendo marionetes nas mãos dos outros, dançando conforme a música que tocam para elas. Quando alguém as elogia, elas se inflam de orgulho. Quando alguém as critica, elas desmoronam em tristeza ou explodem em raiva. Cada palavra mal colocada, cada olhar atravessado, cada mensagem não respondida se torna uma ferida aberta que sangra por dias. Vivem em um estado constante de reatividade, como se fossem bolas de ping-pong, sendo arremessadas de um lado para outro pelas ações e palavras alheias. O resultado dessa existência reativa é uma vida de exaustão emocional, onde cada dia se torna uma batalha perdida contra um exército infinito de pequenas irritações que sugam sua energia vital como vampiros invisíveis. O que os estoicos descobriram, e que a neurociência moderna confirma, é que existe um espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço microscópico de tempo reside todo o seu poder. É ali que você decide se vai reagir como um animal ferido ou responder como um sábio. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, compreendeu isso nas circunstâncias mais extremas imagináveis e declarou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Os estoicos já sabiam disso há milênios, mas poucos realmente compreendem a profundidade dessa verdade transformadora. Quando você permite que as ações dos outros determinem seu estado emocional, você está essencialmente entregando as chaves do seu reino interior para estranhos. É como dar o controle remoto da sua vida para qualquer pessoa que cruze seu caminho. O motorista imprudente no trânsito, o colega de trabalho mal-humorado, o parente inconveniente, todos eles se tornam ditadores temporários do seu bem-estar. Você se torna um escravo voluntário, acorrentado não por correntes de ferro, mas por suas próprias reações automáticas. O estoico compreende que isso é a forma mais patética de escravidão, pois é autoimposta e completamente desnecessária. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que absolutamente nada externo pode feri-lo sem sua permissão. As palavras são apenas vibrações no ar, até que você as interprete e lhes dê poder. As ações dos outros são apenas movimentos no espaço até que você decida o que elas significam para você. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, escreveu em suas meditações privadas que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, e ao perceber isso, você encontrará força. Ele não escreveu isso do conforto de um palácio dourado, mas das tendas de guerra, cercado por traições, doenças e a constante pressão de governar um império em declínio. O primeiro passo para desenvolver essa imunidade emocional é compreender profundamente que sua irritação nunca é causada pelo que acontece, mas sempre pela história que você conta a si mesmo sobre o que aconteceu.
Quando alguém corta você no trânsito, não é o ato em si que o irrita, mas o pensamento de que a pessoa foi desrespeitosa, que ela acha que é mais importante que você, que o mundo está cheio de idiotas sem educação. Essa narrativa interna, não o evento externo, que dispara toda a cascata de hormônios do estresse em seu corpo. O evento durou segundos, mas você pode carregar a irritação por horas ou até dias, envenenando seu próprio sistema com pensamentos tóxicos sobre algo que já passou e não pode ser mudado. Os estoicos desenvolveram uma técnica poderosa chamada de visão de cima, onde você se imagina observando a situação de uma perspectiva cósmica. Quando você se eleva mentalmente e observa a cena de longe, percebe o quão insignificantes são a maioria das coisas que nos irritam. Aquela discussão acalorada sobre quem deixou a louça suja na pia se torna ridiculamente pequena quando vista da perspectiva de alguém flutuando no espaço, observando a Terra girar. Essa não é uma fuga da realidade, mas uma forma de colocar as coisas em sua devida proporção. Sêneca praticava isso regularmente, lembrando-se de que em breve tanto ele quanto seus adversários seriam pó, e que desperdiçar os preciosos momentos de vida com irritações mesquinhas era a maior tolice possível. A irritação funciona como um alarme interno, que revela muito mais sobre você do que sobre a pessoa ou situação que aparentemente a causou. Quando algo ou alguém consegue perturbar sua paz, é como se uma luz vermelha se acendesse mostrando exatamente onde estão suas vulnerabilidades emocionais. O estoico sábio não ignora esses sinais, mas os examina com a curiosidade de um cientista estudando um fenômeno fascinante. Por que aquela crítica específica doeu tanto? Por que o comportamento daquela pessoa, em particular, consegue tirar você do sério? As respostas para essas perguntas são mapas do tesouro que levam aos pontos onde você ainda não conquistou domínio sobre si mesmo. Epicteto, que passou parte de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores professores de filosofia da antiguidade, ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Ele usava o exemplo de um vaso quebrado para ilustrar esse princípio fundamental. Quando seu vaso favorito se quebra, você pode escolher entre dois caminhos mentais. O primeiro é o caminho da vítima, onde você lamenta a perda, amaldiçoa o universo pela injustiça e passa o resto do dia ruminando sobre como aquele era seu vaso preferido e agora está perdido para sempre. O segundo é o caminho do sábio, onde você simplesmente observa que o vaso cumpriu sua natureza de objeto frágil e quebrável, limpa os cacos e segue com sua vida sem carregar nenhum peso emocional desnecessário. A maioria das pessoas vive em um estado constante de guerra não declarada com a realidade. Elas têm uma imagem mental de como o mundo deveria funcionar, como as pessoas deveriam se comportar, como a vida deveria se desenrolar, e quando a realidade ousa contradizer essas expectativas imaginárias, elas se enfurecem. É como ficar irritado porque a água molha ou porque o fogo queima. O universo não tem obrigação nenhuma de se conformar às suas preferências pessoais. As pessoas vão continuar sendo imperfeitas. O trânsito vai continuar caótico, a tecnologia vai continuar falhando ocasionalmente e você pode escolher entre passar a vida inteira brigando com esses fatos imutáveis ou aceitá-los como parte natural da existência e focar sua energia naquilo que realmente pode controlar. O poder transformador surge quando você começa a ver cada irritação como uma oportunidade de praticar a virtude estoica. Aquele colega irritante que sempre interrompe suas falas é seu professor pessoal de paciência, o vizinho barulhento que toca música alta às 3 da manhã, é seu instrutor de adaptabilidade e criatividade para encontrar soluções. A fila interminável no banco
É seu dojo pessoal para praticar a presença e a aceitação do momento presente. Cada situação desafiadora é um convite do universo para você se tornar uma versão mais forte e sábia de si mesmo. Os estoicos chamavam isso de o obstáculo como caminho, onde aquilo que parece bloquear seu progresso é, na verdade, o próprio veículo do seu crescimento. Marco Aurélio escreveu que quando você acorda de manhã, deve se lembrar de que vai encontrar pessoas intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Mas ele não escreveu isso com amargura ou cinismo. Era simplesmente um reconhecimento realista da natureza humana. Ele continuava explicando que essas pessoas agem assim por ignorância do que é bom e mal, e que, como seres racionais, compartilhando a mesma natureza, não podemos nos irritar com eles mais do que nos irritaríamos com uma árvore por ter galhos tortos. A compaixão, não a irritação, é a resposta apropriada à ignorância humana. Existe uma técnica poderosa que os estoicos usavam, chamada premeditação dos males, onde você mentalmente ensaia possíveis contratempos antes que eles aconteçam. Não é pessimismo, mas preparação psicológica. Antes de sair de casa, você já considera que pode pegar trânsito, que pode chover, que pode encontrar pessoas difíceis. Quando essas coisas acontecem, em vez de serem surpresas desagradáveis que perturbam sua paz, elas são apenas confirmações de possibilidades que você já havia considerado. É como um lutador que treina para todos os golpes possíveis. Quando eles vêm durante a luta real, ele não fica surpreso ou perturbado. Apenas responde com a técnica apropriada que já praticou 1000 vezes. Agora, quero fazer uma pausa aqui para algo importante. Se você está assistindo até aqui e essas ideias estão ressoando com você, se você sente que finalmente encontrou uma abordagem prática para lidar com as irritações diárias que drenam sua energia, então você faz parte de uma comunidade especial de pessoas que buscam sabedoria prática para viver melhor. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descoberta e transformação. E aqui vai um desafio interessante. Nos próximos 3 dias, toda vez que algo começar a irritá-lo, pare por 5 segundos e pergunte-se: o que Marco Aurélio faria nesta situação? Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários a situação mais desafiadora que você conseguiu transformar usando essa pergunta simples. Vamos criar uma biblioteca viva de sabedoria prática, compartilhando nossas experiências reais. A construção de uma fortaleza interior inabalável não acontece da noite para o dia, mas através de pequenas vitórias diárias sobre suas reações automáticas. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, cada momento em que respira fundo em vez de explodir, cada situação em que mantém a calma quando todos ao redor estão perdendo a cabeça, você está adicionando mais uma pedra às muralhas da sua cidadela interior. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro campo de batalha não está no mundo exterior, mas dentro da própria mente, onde pensamentos lutam constantemente pelo controle da sua atenção e das suas emoções. Sêneca, que foi um dos homens mais ricos de Roma e conselheiro do imperador Nero, descobriu que nem toda a riqueza e poder do mundo podem comprar paz interior se você não dominar a arte de governar seus próprios pensamentos. Ele observou que sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade e que a maioria das pessoas tortura a si mesma com cenários catastróficos que nunca se materializam. Quantas vezes você passou noites em claro, preocupado com conversas difíceis, que quando finalmente aconteceram, foram muito menos terríveis do que você imaginou? Quantas horas de vida você desperdiçou, remoendo ofensas que a outra pessoa provavelmente nem lembra que cometeu? O estoico aprende a cortar esses loops mentais destrutivos antes que eles ganhem momentum.
O segredo para desenvolver essa imunidade emocional está em compreender a natureza transitória de todas as emoções. A raiva mais intensa, se você simplesmente observá-la sem alimentá-la com mais pensamentos, naturalmente se dissipa em questão de minutos. É como uma fogueira que precisa constantemente de nova lenha para continuar queimando. Quando você para de jogar os gravetos dos pensamentos ruminativos, a chama da irritação morre por falta de combustível. Os neurocientistas modernos confirmam o que os estoicos intuíram há séculos. Uma emoção, em seu estado puro, sem a interferência dos pensamentos, dura apenas 90 segundos no corpo. Todo o resto é a história que continuamos contando a nós mesmos sobre por que deveríamos continuar irritados. A prática do silêncio estratégico é uma das armas mais poderosas no arsenal estoico. Quando provocado, quando insultado, quando desafiado, o sábio muitas vezes responde com um silêncio digno que desarma completamente o agressor. Não é o silêncio da fraqueza ou do medo, mas o silêncio de quem compreende que nem toda batalha merece ser lutada, que nem todo comentário merece resposta, que nem toda opinião merece consideração. Catão, o jovem, famoso por sua integridade inabalável, era mestre nessa arte. Quando insultado no Senado romano, ele simplesmente continuava com seu discurso como se nada tivesse acontecido, deixando o agressor parecer tolo gritando sozinho. Existe uma diferença fundamental entre suprimir emoções e transcendê-las, e os estoicos eram muito claros sobre isso. Suprimir é como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Requer esforço constante e, eventualmente, ela escapa com força explosiva. Transcender é compreender a natureza ilusória do que causa a irritação e simplesmente não gerar a emoção em primeiro lugar. É como ver através de um truque de mágica. Uma vez que você sabe como é feito, ele perde completamente o poder de impressioná-lo. Quando você verdadeiramente compreende que a opinião de alguém sobre você é problema dessa pessoa, não seu, as críticas perdem o ferrão. Quando você internaliza que o comportamento rude de alguém revela a pobreza interior dessa pessoa, não a sua inadequação, a rudeza se torna digna de compaixão, não de raiva. O conceito estoico de indiferença preferida é revolucionário em sua simplicidade e poder. Eles reconheciam que é natural e até saudável preferir certas coisas. Preferir estar saudável a estar doente, preferir ter recursos a passar necessidade, preferir ser tratado com respeito a ser insultado. Mas a sabedoria está em manter essas preferências sem apego emocional. Você trabalha para conseguir o que prefere, mas se não conseguir, sua paz interior permanece intacta. É como jogar um jogo com total empenho para vencer, mas sendo capaz de apertar a mão do adversário com genuína tranquilidade se perder. Essa atitude elimina 95% das fontes de irritação da vida moderna, que surgem quando confundimos nossas preferências com necessidades absolutas. A observação desapegada dos próprios processos mentais que os estoicos praticavam e que hoje é conhecida como metacognição, é como instalar uma câmera de segurança em sua própria mente. Você começa a perceber os padrões de pensamento que precedem a irritação, as narrativas automáticas que sua mente constrói, os gatilhos previsíveis que sempre funcionam. Com essa consciência, vem o poder de interromper o processo antes que ele ganhe força. É fascinante observar como a mente tenta justificar a irritação, como ela procura evidências para confirmar que você tem razão em estar bravo, como ela ignora convenientemente qualquer informação que poderia gerar compreensão ou compaixão pela outra pessoa. A jornada rumo à imperturbabilidade atinge seu ápice quando você finalmente compreende que a serenidade não é um destino a ser alcançado, mas uma prática diária a ser cultivada.
Os grandes mestres estoicos não nasceram imunes às irritações. Eles forjaram essa imunidade através de décadas de prática consciente, de milhares de pequenas escolhas diárias de responder em vez de reagir, de incontáveis momentos em que escolheram a sabedoria sobre o impulso. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo conhecido, ainda precisava lembrar a si mesmo diariamente desses princípios, escrevendo em seu diário pessoal os mesmos conceitos fundamentais de diferentes ângulos, polindo constantemente o diamante da sua filosofia pessoal. A verdadeira maestria surge quando você desenvolve o que os estoicos chamavam de apatia. Não no sentido moderno de indiferença preguiçosa, mas no sentido original de liberdade das paixões perturbadoras. É um estado de equanimidade profunda, onde você permanece engajado com a vida, apaixonado por seus valores e propósitos, mas livre das montanhas russas emocionais que a maioria das pessoas confunde com viver intensamente. Você ainda sente, mas não é escravizado pelos sentimentos. Você ainda se importa, mas não é controlado pelo que se importa. É como ser o olho do furacão, calmo e centrado enquanto o caos gira ao redor. Um dos insights mais profundos do estoicismo é que a pessoa que mais te irrita é frequentemente seu professor mais valioso. Aquele chefe impossível está involuntariamente te ensinando paciência e diplomacia. Aquele parente crítico está te oferecendo oportunidades gratuitas de praticar autoconfiança inabalável. Aquele vizinho barulhento está te forçando a desenvolver concentração sobre-humana. Quando você muda a perspectiva de vítima para aprendiz, todo o universo se transforma em uma universidade pessoal dedicada ao seu crescimento. Epicteto, com sua experiência única de ter sido tanto escravo quanto professor respeitado, compreendia que as circunstâncias externas são o ginásio onde exercitamos nossas virtudes internas. A compaixão radical é o estágio final dessa evolução. Quando você verdadeiramente compreende que as pessoas irritantes estão presas em suas próprias prisões mentais, lutando suas próprias batalhas invisíveis, carregando suas próprias feridas não curadas, a irritação naturalmente se transmuta em compaixão. O motorista agressivo pode estar correndo para o hospital. A atendente rude pode ter acabado de receber uma notícia devastadora. O amigo que cancelou o compromisso pode estar lutando contra uma depressão que ele tem vergonha de revelar. Você não precisa saber os detalhes específicos. Basta lembrar que todo mundo está travando alguma batalha difícil e um pouco de gentileza e compreensão custam muito menos energia do que a irritação e o julgamento. Os estoicos também compreendiam o poder do humor filosófico, não o sarcasmo cortante ou a zombaria cruel, mas a capacidade de rir gentilmente do absurdo da condição humana, incluindo a sua própria. Quando você consegue ver o lado cômico de ficar furioso porque o Wi-Fi está lento, enquanto você está usando um dispositivo que seria considerado mágico há apenas 50 anos, ou quando percebe o ridículo de se estressar com o trânsito enquanto está sentado confortavelmente em um veículo com ar-condicionado, ouvindo sua música favorita, a perspectiva cômica dissolve a irritação como o sol dissolve a névoa da manhã. Sêneca era conhecido por seu humor refinado e sua capacidade de encontrar leveza, mesmo nas situações mais desafiadoras. A aplicação moderna desses princípios antigos é surpreendentemente relevante em nossa era digital. O estoico contemporâneo precisa lidar com formas de irritação que Marco Aurélio nunca imaginou. Notificações constantes, comentários tóxicos em redes sociais, e-mails intermináveis, a pressão de estar sempre disponível e sempre ligado. Mas os princípios fundamentais permanecem os mesmos. Você controla como responde a cada notificação. Você escolhe quanto poder dar aos comentários de estranhos na internet.
Você decide se vai ser escravo do seu smartphone ou usá-lo como a ferramenta que deveria ser. A tecnologia amplificou as oportunidades de irritação, mas também amplificou as oportunidades de praticar a sabedoria estoica. O legado final que você deixa não é medido por quantas batalhas você venceu contra os outros, mas por quantas vezes você conquistou a si mesmo. Cada momento de serenidade mantida em face da provocação é uma vitória que ecoa na eternidade. Cada escolha de responder com sabedoria, em vez de reagir com raiva, é um voto a favor da pessoa que você está se tornando. Os estoicos acreditavam que viver bem é a melhor vingança e que o exemplo de uma vida vivida com dignidade, propósito e imperturbabilidade é mais poderoso que 1000 argumentos. Quando você incorpora esses princípios, você se torna um farol de calma em um mundo tempestuoso, inspirando outros não através de sermões, mas através da demonstração silenciosa de que existe uma maneira melhor de viver. Chegamos ao final desta jornada transformadora, mas na verdade, este é apenas o começo da sua própria odisseia rumo à maestria interior. Se estas palavras tocaram algo profundo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento que vem quando encontramos uma verdade que sempre soubemos, mas nunca conseguimos articular, então você é parte de uma linhagem antiga e nobre de buscadores da sabedoria. Inscreva-se no canal e junte-se a esta comunidade de mentes curiosas e corações corajosos que escolheram o caminho menos percorrido, o caminho da autodisciplina, da sabedoria e da paz inabalável. Compartilhe nos comentários qual foi o momento de maior irritação que você transformou em crescimento pessoal. Conte-nos sobre aquela vez em que você escolheu a serenidade quando todos esperavam explosão, ou sobre aquela pessoa impossível que acabou sendo seu maior professor. Suas histórias não são apenas comentários, são tochas que iluminam o caminho para outros viajantes nesta jornada. E lembre-se, a cada dia que você pratica esses princípios, você não está apenas melhorando sua própria vida, está contribuindo para elevar a consciência coletiva da humanidade, uma resposta sábia de cada vez.